E aí, tudo jóia? Puxa a cadeira, pega um café que hoje a gente vai falar de transição do feudalismo para o sistema capitalista na Idade Moderna. Observe que a leitura que a gente está fazendo aqui é uma leitura materialista. Então a gente está observando que as mudanças ocorridas no sistema feudal para entrar em um sistema capitalista comercial serão geradas pela perspectiva econômica e não por causa de uma simples mudança processual, intelectual, aleatória. Beleza? A gente está tentando entender como o sistema econômico impacta na mudança das mentalidades, na mudança política, na mudança religiosa e em várias outras mudanças. Então, se liga aí que essa é a nossa linha de análise. Para ficar simples, como surge o sistema feudal? De forma bem simples. Bom, esse sistema feudal ele surge através da queda do Império Romano Ocidental e da atrofia do comércio. O comércio praticamente para dentro da Europa Ocidental. Então faz com que as pessoas que moram na cidade tenham que morar no campo para cultivar o próprio alimento. Então essa sociedade é uma sociedade de característica rural. Esses espaços de terra são autossuficientes. Essa sociedade ela é dominada por um grupo de pessoas que a gente chama de nobreza, que é mais ou menos 2 a 3% da população. A grande parte dessa população é o terceiro estado, que é a plebe, quem produz todas as riquezas, e quem controla as ideologias é o primeiro estado. Aqui a gente não tem uma fragmentação grande religiosa, aqui a gente tem a Igreja Católica ditando as ideologias dos pensamentos, da visão de mundo dentro desse período. Então, essa sociedade é uma sociedade baseada no teocentrismo, que quer dizer o entendimento do mundo a partir do divino, beleza? Só a partir do divino. Então, nós veremos como isso vai mudar, como essa sociedade dividida em 3 estados, teocêntrica, sem comércio, autossuficiente e de poder fragmentado, quer dizer, cada pedaço de terra tem um seu líder, cada pedaço de terra tem uma própria organização, como essa sociedade ela vai mudar quando o comércio começar a fluir, começar a se desenvolver dentro do mundo europeu. Então, essa é a linha de raciocínio, beleza? Vou até colocar as características do feudalismo, de passagem do feudalismo para a modernidade aqui. Vamos lá, como ocorre essa passagem? Bem simples, pelo menos a gente vai tentar deixar bem simples. Assim, a gente vai partir de uma visão da mudança do mundo a partir do econômico. Então acontece o seguinte, a sociedade europeia, a igreja, nobres, organizam cruzadas. E essas cruzadas tentam dominar Jerusalém no Oriente Médio, mas os efeitos delas são interessantes, que é a reabertura comercial. Em outras palavras, aquela população do terceiro estado, que era servo antigamente, fugirá para cidades ou serão expulsas dos feudos, então elas se tornarão mão de obra livre, a característica da mão de obra do sistema moderno, beleza? E essas pessoas, uma parte dela pelo menos, vão se engajar num processo comercial. Essas pessoas que comercializarem, comprando barato e vendendo caro, serão chamadas de burgueses, que é a mola propulsora da mudança desse sistema feudal para um sistema moderno, para um sistema capitalista. Continuando, o sistema comercial nasce e junto com o sistema comercial, ao redor dessas rotas comerciais para dentro do mundo europeu, de onde vêm essas rotas comerciais, que é muito importante para entender depois as grandes navegações. Essas rotas comerciais vêm lá do Oriente, com especiarias que são vendidas para as pessoas ricas dentro do mundo europeu. Então essas rotas comerciais ressurgem e ao redor dessas rotas comerciais surgem cidades. Então as pessoas que foram expulsas do campo ou que fugiram do campo vão para essas cidades e a gente tem um renascimento urbano. Então o renascimento comercial gera o renascimento urbano, porque afinal, sem comércio, sem cidade, com comércio, com cidade. Quanto maior o fluxo comercial, também maior serão as cidades. Então, esse renascimento comercial vai criar um ambiente para a reforma protestante. Como isso ocorre? Bom, a burguesia comercializa e enriquece. E ela enriquece como? Através do lucro, óbvio, né? Comprando barato e vendendo caro. A Igreja Católica critica o lucro como usura, portanto, essa burguesia religiosa deseja uma outra religiosidade
que não a religiosidade, que criminalize aquilo que dá para ela o fruto do seu sustento ou da sua abundância, riqueza e luxo. Olha, dentro da Igreja Católica, de antemão, já muito tempo antes, já existiam movimentos que não haviam vingado ainda, que tentavam fazer uma reforma religiosa porque não concordavam com a posição da Igreja Católica frente à venda de indulgências, em outras palavras, venda de perdão, a simonia, que é a venda de cargos religiosos, ou, por exemplo, a questão de venda de relíquias sagradas. O que acontece aí? O que acontece aí é que esses questionamentos feitos por uma parte do clero católico encontra eco e apoiadores fora da igreja, seja de príncipes ou seja de uma burguesia enriquecida. O ambiente é criado, né, para que uma parte da Igreja Católica funde novas religiosidades que a gente chama de protestantismo. Então, essa é uma leitura que, inclusive, um autor importante, o Max Weber, aponta que define um pouco dessa religiosidade protestante nascente, como sendo uma religiosidade que é o pensamento religioso de um capitalismo nascente. O renascimento cultural, isso é interessante porque ele também é adequado a uma nova sociedade nascente baseada no comércio e baseada nos interesses também da burguesia de lucratividade. Bom, o que acontece? O trânsito de mercadorias também traz ideias, também confronta o antigo sistema medieval. Então, ocorre, junto com o renascimento comercial, pelo século XIII em diante, a retomada dos valores greco-romanos. Por que esses valores greco-romanos são tão importantes para essa sociedade nascente? Porque eles entendem o mundo não através daquela lógica baseada na religiosidade, que a gente chama de teocentrismo. Esses valores greco-romanos, um desses valores é o antropocentrismo, que é o entendimento do mundo a partir da racionalidade humana. E por que isso é tão adequado à burguesia, ao sistema capitalista nascente? Porque esse racionalismo ele é fundamental para pensar a lógica dos negócios, para pensar a lógica do desenvolvimento das tecnologias e também para desacralizar e também para tirar a santidade, em outras palavras, do que é a organização social e o que é o rei dentro de uma organização social. Vamos lá, não perde a linha de raciocínio não. Olha só, o renascimento comercial gera o renascimento das cidades, influencia na esfera cultural, que gera, por exemplo, que vai apoiar a reforma protestante, surgem as igrejas protestantes a partir daí, e também intrínseco, junto desse renascimento comercial, está o renascimento cultural. Eu destaquei um dos pontos que é uma mudança de uma concepção teocêntrica, entendendo Deus como o grande provedor do mundo, que é uma característica do sistema feudal, para a antropocêntrica, onde entende que o ser humano é capaz de racionalizar o mundo e também transformá-lo, né, como por consequência. Vamos lá, o nosso próximo tópico é a formação das coroas absolutistas. Atenção, no sistema feudal existe uma série de feudos com variados tamanhos, desde gigantescos até fazendas pequenas, nobres muito ricos e nobres pobres, e alguns nobres inclusive também sem terra, e essa mudança para um sistema centralizado de poder, ele vai ser baseado num sistema econômico. Então, mais ou menos como o renascimento comercial vai gerar isso. Só para a gente entender uma lógica entre o Estado e o renascimento econômico. Então, pessoal, no nosso próximo vídeo, a gente vai tratar com detalhes maiores essa formação do absolutismo monárquico, vai analisar a construção simbólica desse rei absolutista. E mais, se você chegou até aqui, dá um joinha ou não, né? Se inscreva no canal, ative o sino. Valeu, nos vemos, até uma próxima.